Olá! Como prometido, eu vou falar um pouquinho agora sobre a linha de cuidado, transtorno do espectro autista na criança. Né? Um documento no site do Ministério da Saúde, você vai procurar linhasdecuidado.saude.gov.br e vai achar transtorno do espectro autista na criança. Como eu sou enfermeira, né, minha formação, tenho mestrado em saúde pública pela Fiocruz, especializações na área de enfermagem, e agora, depois da Alice, que eu comecei a estudar sobre o autismo, e junto as duas coisas, né? Não tem como ignorar a questão da enfermagem na minha vida, que é o meu trabalho. E com certeza eu tenho sentido essa necessidade de falar também para os profissionais de enfermagem. Embora nessa página a gente direcione todo o conteúdo para pais, né, de autistas e pessoas que estão aprendendo e conhecendo melhor sobre o transtorno do espectro autista, os profissionais de saúde têm muito que entender do assunto. A gente sabe que as capacitações, as informações sobre o tema ainda deixam muito a desejar porque são escassas, ou o profissional de saúde tem que correr atrás sozinho, né, desses assuntos. Então vamos tentar ser breve, mas mostrar um pouco a linha de cuidado que está no site e provocar algumas reflexões baseadas no que foi falado na live do dia 30 de abril, em homenagem, né, ao mês, no caso ao dia, né, do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que é no dia 2 de abril, e essa live está disponível no YouTube, que foram várias falas sobre o autismo, né, de pessoas da área, e aí no final eu vou trazer esse assunto da live. Então se esse conteúdo é de valor para você, se você quer ajudar a nossa página, curta, comente, compartilhe, para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês, ok? Então vamos lá. A linha de cuidado, transtorno do espectro autista, tenta falar de todas as áreas, né, o fluxo de encaminhamentos. Então mostra as unidades de atenção que você se encontra e aí dentro de cada unidade o que seria recomendado fazer para o profissional de saúde recebendo. A gente pensa em adulto, mas é direcionado à criança nesse caso, né? Nesse mapa que está aqui no site, tá bom? E aí a gente vai tentar, vou editar esse vídeo, claro, né? Então a gente vai mostrar, por exemplo, na unidade de atenção primária. Eles dividem mais ou menos dizendo se tiver uma crise aguda ou, que seria um caso de emergência, né, de urgência, ou um quadro estável, que aí pensa sempre em tratamento ambulatorial. Então, antes disso, acho que é melhor voltar e falar que seria interessante, traz um acesso rápido, fazendo uma breve definição sobre o que é o transtorno. Então é bom, se você passou batido assim e quer procurar um documento falando definições básicas sobre o transtorno do espectro autista, vai lá, porque pelo menos na faculdade, né, eu fiz UF, Universidade Federal Fluminense, e qualquer documento que a gente estudasse para aprender linha de cuidado, para aprender sobre o tema que fosse, né, principalmente de saúde pública, aonde a gente ia? Site do Ministério da Saúde, vamos estudar as cartilhas, né? E aí, embora não seja naquele formato, mas seria o documento de autoridade maior ali, ou mais atualizado, ou a referência principal ali para existir nas práticas ali nos serviços. Então, você pode ir lá na definição de transtorno do espectro autista e vai trazer aquelas definições gerais, a questão da estimulação, do diagnóstico, bem simples, né? E vai trazer alguns conceitos. E aí tem uma área para os pacientes entenderem as dificuldades do autismo, o que deve fazer. Tem um link dentro dessa parte Sou Paciente, que leva para Autismo em Realidade, que é uma organização, né, um site, que tem uma cartilha bem básica, com as ilustrações do Ziraldo, mas dizendo, tipo no ambiente escolar, né, o que é autismo, como são essas diferenças. Mas assim, o autismo clássico, né, gente? Nem todo autista é daquele formato. Autismo em meninas, eu gosto muito de dizer isso, porque Alice, né, minha filha, que tem 6 anos, foi diagnosticada com 3 anos, é um caso de autismo em meninas e um autismo leve, né, nível 1 que a gente fala. Porque leve é pra quem, né? É muito complicado esse termo. Enfim, traz alguns sinais que é importante saber. E aí
também traz a rede de cuidados da pessoa e leva para o site de saúde da pessoa com deficiência. É sempre importante saber que o autista, em termos de lei, é considerado pessoa com deficiência, portanto, tem direito, né, a todos os benefícios que a lei prevê. Então, é considerado pessoa com deficiência. Então, toda a legislação está também disponível nesse site, tá? De pessoa com deficiência. Aí tem ficha técnica, né, das pessoas que construíram o documento. E aí, no gestor, que é uma página direcionada a gestores, mas traz um pouco da rede de atenção psicossocial, que a gente vê que é até muito bonitinho, né? Eu vou tentar fazer um print e ver se vai conseguir mostrar aqui no cantinho do vídeo. Funcionando bonitinho, a gente, profissional de saúde, né? Eu trabalhei na atenção básica e trabalho na atenção especializada, sou profissional concursada de emergência, né? Teoricamente, a pessoa vai ter um momento de uma crise aguda, vai ser atendida e vai continuar a assistência garantida na atenção básica, né? E o acompanhamento, vamos dizer, ambulatorial na rede de serviço, no caso seria no CAPS. Hoje se fala em SER, eu não conheço, sou do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói. Se você conhece, você pode até deixar aqui nos comentários. Se esse serviço especializado existe na sua cidade, se é difícil, como conhece, como acontece, a marcação, o que tem disponível de profissional, de quanto tempo, como é que funciona aí a dinâmica desse serviço, tá? E aí mostra um pouco essa rede de cuidados, né, da pessoa com autismo e a família, e aí desde a equipe de saúde da família, unidade básica, centros de convivência, atenção especializada, centros de reabilitação psicossocial, cooperativas, atendimento de urgência e emergência em caso de SAMU ou de UPA, serviço hospitalar, se tem leitos ou enfermarias que atendam, né, nos hospitais gerais, e a questão da desinstitucionalização. Se em alguns casos, né, fala até em residência terapêutica, programa de volta para casa, porque algumas pessoas estão vulneráveis e estão em situações de rua. Então, realmente, a rede é muito bonita, assim, né, no papel e no site. Mas, de fato, a gente queria conhecer uma pessoa que passou por esses serviços e que conseguiu, na verdade, um acompanhamento contínuo, né, tendo acesso a todos os serviços, porque a gente sabe que é muito lento, é muito difícil, na prática, né, vamos dizer assim. E aí tem a legislação, os decretos são bem completinho no sentido de encontrar essas referências, né? E tem bastante referência bibliográfica também sobre autismo, né? As cadernetas da criança, que vai ser o documento que eu vou falar no final para fechar essa live. E aí, esse vídeo. E aí fala um pouco das leis, né? Que vai falar sobre atenção integral às pessoas com transtorno do espectro autista, algumas portarias, algumas resoluções e alguns encaminhamentos também do curso de telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2017 para a triagem precoce do autismo, né? E mais alguns. Então, por exemplo, na atenção primária, né, foi a questão da vigilância e saúde, perpassa todos os serviços de atenção, né, a partir da definição, e aí sempre traz a questão de uma crise aguda e de uma situação estável. Na atenção primária, uma pessoa com autismo, né, tá falando de uma criança, teve uma crise aguda, vai chamar o SAMU. Então, isso está entendido na linha de cuidado como sendo uma conduta a ser feita pelos profissionais de saúde. Então, o SAMU vai ser acionado e vai continuar a conduta ali daquela situação de emergência, né? Que aí vai ser uma identificação de uma crise, né? Na atenção primária, estando estável, vai realizar o planejamento terapêutico. Vai continuar na unidade de atenção primária ou vai para o atendimento especializado? E aí vai ser avaliado a questão de CAPS, de CAPSI, né, de SE
ou de algum ambulatório do terceiro setor, para onde essa criança vai ter acompanhamento. Geralmente, uma criança autista vai precisar de algum apoio, né? Vai precisar de fono, vai precisar de psicólogo, de psicomotricidade, terapia ocupacional, e aí como a atenção primária vai indicar esses serviços. E qual respaldo a família vai ter para ter garantido esse acesso dentro dos serviços, né? Porque a gente sabe que às vezes demora muito ou não consegue. Então, o que tem na rede de cada município, de cada estado, para essa garantia? Na atenção especializada, a mesma situação, né? Tá num serviço, num atendimento, crise aguda, SAMU, tá estável, confirmou o diagnóstico, planejamento terapêutico e chama de acompanhamento compartilhado. É muito bonito de ver, desculpa aí, mexi na lâmpada, mas na verdade a gente não consegue esse feedback, esse retorno. A atenção primária, pela minha experiência, a gente tem essa preocupação de referenciar o paciente para atenção especializada, mas para a gente saber também, esse retorno pode vir por escrito, porque nem sempre a gente consegue parar o nosso serviço, né, que é muito, para conseguir saber como está aquele paciente. Então, mesmo que seja, mas de tempos em tempos a gente precisa trocar essas informações para acompanhar aquele paciente, né? Já que é muito bonito, e eu vejo até o pessoal de saúde mental com essa preocupação, de criar um planejamento terapêutico ali, né, do que for necessário. Eu vejo um pouco, com adultos eu consigo ver mais, assim, com crianças, pela realidade, pela minha prática, eu ainda não tive oportunidade de trabalhar, ou de atuar, ou de ver no dia a dia, né, alguma situação de fazer um planejamento de uma criança autista, do tratamento especializado, da atenção especializada para essa criança. Vamos lá. Unidade de pronto atendimento. Crise aguda, né, aí já está numa unidade de serviço que vai ter um perfil mais hospitalar, né, não está mais na unidade de primária e nem numa unidade especializada, já seria uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento. Crise aguda vai ser avaliada e vai ter a conduta. Eu não sei porquê, mas tem uma linha para chamar o SAMU. Ele já está dentro do serviço, teoricamente ele já teria que ser atendido, né? E aí pede para ser avaliado a conduta e aí tá com essas linhas mesmo, chamar o SAMU. Eu não entendo porque se tá na UPA vai chamar o SAMU, mas alguém fez isso, alguém entendeu assim, né, dentro do que construíram. E a outra opção é a atenção primária depois de estabilizada a crise, né? E aí, estável, esse é encaminhamento para atenção primária e o serviço de vigilância e saúde. Eu acho que quiseram fazer um organograma, não é que fala, esqueci o nome desse esquema aqui. Mas depois de estar numa UPA, não estou conseguindo entender, honestamente, por que chamar o SAMU para fazer o transporte da pessoa de volta para casa. Desculpa, Ministério da Saúde. É meu humilde entendimento. E aí, serviço de atenção especializada, né? Desculpa, de serviço de atendimento móvel, né? O SAMU. Na crise aguda, o SAMU sim, né? Faz sentido. Levar para uma UPA ou pedir uma unidade de emergência, encaminhar para uma unidade de emergência hospitalar, dependendo do que aparenta, do que seja a crise, depois de uma avaliação, né? E aí, depois da estabilidade da avaliação, né, depois do SAMU avaliar, vai continuar na atenção especializada de origem ou na unidade de atenção primária, né? E aí faz sentido, sim, esse tipo de orientação. E na unidade hospitalar, que é o sonho, assim, né, da gente quando estuda SUS, quando estuda a questão da regionalização, da hierarquização dos serviços, da integralidade, que realmente, se uma pessoa teve uma crise aguda, de qualquer situação, né? Estamos falando de autismo e de saúde mental. Ela foi atendida, foi assistida, que ela saia com uma amarração ali, uma continuidade do cuidado, né? Pensando nesses conceitos aí que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente fala tanto aí, né? Eu já dei essa disciplina de saúde coletiva na universidade particular e era chata, né? Nessa questão da conceituação. Mas, assim, na prática, né, eu como trabalho em emergência, tem alta e procuro serviço perto da sua casa que trabalhe com saúde mental. E a gente meio que não consegue acompanhar, né, não vejo isso muito
se faz acompanhamento, a gente na correria não consegue ter muito, infelizmente, eu falo isso lamentando, né? Não consegue ter muito a informação sobre isso. E aí, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre essa live e sobre essa questão da linha de cuidado do autismo na criança. Um ponto alto que eu acho que pode ser um caminho para ajudar no diagnóstico precoce, que a gente tanto fala, né? Por que diagnóstico precoce? Porque não é que a gente queira deixar a criança menos autista. Eu sou totalmente a favor de empoderar e escuto muito autista falando, né? Gosto muito de ouvir. Mas assim, a questão da estimulação vai trazer menos transtornos se a criança tem dificuldades que podem ser trabalhadas, melhoradas e trazer mais autonomia e mais qualidade de vida. A questão é essa. Então, a questão do diagnóstico precoce também é que na infância tem a questão do próprio desenvolvimento infantil e das podas neurais que a criança sofre, né? Então, não que a gente vai perdendo só, não é esse desespero. A gente consegue desenvolver se não congelar no tempo, né? Tem que estar sempre estudando e exercitando o cérebro para ele não dar defeito, né? Não parar. Mas a questão do desenvolvimento é muito importante. Mas isso tem que funcionar. Não adianta só ser uma iniciativa isolada. Isso baseado no trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, no Paraná, um programa que tem de treinamento de pais e cuidadores da Organização Mundial de Saúde no Brasil, tá? Tem as referências no próprio site, um modelo que já existe lá, junto com Autismo Speaks, né? Outras organizações também grandes, né? A intenção de fazer esse rastreamento através de um protocolo, né? De um documento chamado MChat, que é um rastreio que se indica fazer que os pais preenchem, né? Um questionário, se eu não me engano 20 perguntas, não são 30, sobre o desenvolvimento da criança. Ele está até disponível também. E esse documento, vamos dizer, tem também suas limitações, mas traz possibilidades de rastreio do autismo, né, da criança com autismo, com suspeita de autismo. Mas, independente do que vai... Qual é a promessa do Ministério da Saúde? É que entre agora, julho e agosto, a promessa foi essa, falada na live, né, as novas cadernetas de saúde da criança, vou tentar botar um modelinho aqui para vocês verem, mas quem tem filho ou recebeu na maternidade ou imediatamente quando foi fazer a BCG, a primeira vacina, né, a hepatite B, em algum momento teve que pegar essa caderneta no serviço público, que algumas particulares às vezes não tem disponível, alguma dificuldade que tenha, e vai acompanhar toda a vacinação da criança, e tem a página que fala exatamente do desenvolvimento da criança. Aquilo é importante, não é para ser neurótico, via de regra, assim, cada detalhezinho, mas aquilo é um parâmetro importante, sim, né, para avaliar a criança, para avaliar o desenvolvimento infantil, e a partir dali a gente consegue um rastreio muito interessante. Isso aí em outro momento, no curso que eu estou fazendo na CBI of Miami, a gente aborda isso, e eu vou poder falar disso com calma no outro vídeo. E a partir na caderneta da criança vai entrar esse protocolo, esse MChat. Então, se os pais avaliarem, né, alguma alteração ali no desenvolvimento infantil, a orientação é que não seja ignorado, né? E aquela tradicional fala, cada criança tem seu ritmo, ela se desenvolve, que cada profissional tenha a sensibilidade de fazer a pergunta: o que você observou de diferente? Quantas vezes você reparou isso? Em que situação a criança se manifesta assim? Ao invés de só rejeitar, né, aquela fala, ou considerar que a mãe, o pai, ou o responsável ali que identificar uma alteração no desenvolvimento está sendo exagerado, está sendo neurótico demais. E aí, dependendo do que a mãe, né, do que o responsável relatar, pode ser sim um sinal de atraso no desenvolvimento. A gente não está falando ainda de autismo. Então, aquela criança pode estar precisando de alguma estimulação. E aí, a partir daí, dessa identificação, a criança já precisa ser estimulada e encaminhada. Então, isso traz também mais responsabilidades
e mais demandas por serviços, né? Em 2017, a gente falou isso até numa live hoje, já tem uma lei que orienta que os pediatras façam rastreio, né, aos 16 meses da criança com sinais de atraso do desenvolvimento, e ali já comece uma orientação e diagnóstico precoce, vendo menos prejuízos ou transtornos psiquiátricos. Então, assim, a gente tem que aprender ainda, pegar a mão no Brasil para trabalhar na questão do autismo, né? E aí, em outro momento, eu vou falar algumas orientações para os profissionais de saúde, para fazermos uma abordagem, já que na nossa graduação, na nossa vida profissional, a gente não tem tanta formação, né, tanta informação direta sobre isso, mas mesmo que a gente não lide em saúde mental ou pediatria, a gente lida com pacientes dentro do transtorno do espectro autista, né, crianças e adultos, mulheres e por aí vai. Então a gente está aqui, né? Então eu estou aqui como mãe de autista. Antes de ser mãe de autista, eu sou uma enfermeira, né? Que tenho uma experiência docente e uma abordagem de trabalho com crianças, com adultos, né? E quero muito que a minha categoria esteja mais qualificada para aprender, para ensinar e para lidar com tudo isso, tá? É um prazer estar aqui. Podem mandar suas dúvidas, suas sugestões e a gente continua falando sobre isso, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, estudem e até a próxima. Tchau, tchau!